O presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, Juvenal Osório, disse que o conflito entre exército, policiais e grevistas foi um erro de todas as partes. Juvenal Osório afirmou que a companhia está disposta a dialogar com os trabalhadores, embora o incidente tenha comprometido as negociações. O presidente da Companhia Siderúrgica Nacional ainda não sabe se a empresa vai indenizar as famílias dos trabalhadores mortos. A principal preocupação do presidente José Sarney é evitar que os conflitos de Volta Redonda comprometam as negociações do Pacto Social. O presidente soube da morte dos trabalhadores às 11 horas da noite de ontem e imediatamente determinou providências para esvaziar o quanto antes esse episódio. Uma das recomendações é de que o porta-voz do Palácio do Planalto não faça nenhum comentário. Além de silenciar sobre os incidentes, o presidente fez questão de ir hoje à entrega do prêmio do Operário Padrão em Brasília. Durante toda a manhã surgiram boatos de que a solenidade de entrega do Prêmio Operário Brasil 88 seria cancelada por causa dos conflitos em Volta Redonda. Mas às 4h30 da tarde, as autoridades que durante todo o dia evitaram a imprensa estavam a postos para a solenidade. O chefe da Casa Militar, General Baima Deni, e o ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, só marcaram presença. A primeira autoridade a discursar foi o presidente da Confederação Nacional da Indústria, o senador Albano Franco. Ele disse que o país vive um clima de liberdade e democracia e se preocupou em destacar o pacto como possibilidade de combater a inflação num clima de paz. O ministro interino do Trabalho, Ronaldo Costa Couto, aproveitou o discurso para um recado indireto aos envolvidos nos conflitos em Volta Redonda. O padrão operário brasileiro é de paz e produção, do diálogo e não da violência, da construção e não da destruição. O presidente Sarney, muito sério, se limitou a elogiar os operários presentes. Entre os 26 premiados, o escolhido como símbolo do Operário Brasil 88 foi o metalúrgico Elcio Carvalho, do Rio de Janeiro. Ele trabalha há 18 anos nos estaleiros Verome. Fez questão de dizer que não é sindicalizado e contou que foi militar em 62, quando participou de uma ocupação na empresa Alcalis de Cabo Frio durante uma greve. O Operário Brasil disse que não estava bem informado sobre os conflitos em Volta Redonda, mas dedicou o prêmio aos mortos e lamentou os incidentes. Você ficou chateado? Fiquei chateado, mas tem que ser analisado, eu não tenho detalhes. Depois de um dia de silêncio das autoridades, o Exército divulgou essa nota oficial, assinada pelo assessor de comunicações, General José Ari Lacombe. A nota diz o seguinte: todos reconhecem que a greve é um direito constitucional, mas o ocorrido na Companhia Siderúrgica Nacional não se ateve a um movimento trabalhista. E prossegue dizendo: a tropa foi recebida com agressões verbais e barrada no seu intento de desocupar a usina, com ações hostis e bem coordenadas. Uma verdadeira operação de guerrilha urbana. Num outro trecho, o Exército diz que as vítimas resultantes são, em verdade, vítimas daqueles que, liderando arruaceiros profissionais e insuflando trabalhadores, urdiram e executaram um plano em que o choque é apenas uma fase. A nota é encerrada com o seguinte trecho: e sejam todos certos de que o Exército cumprirá, sempre que as circunstâncias exigirem, com ações adequadas, por duras que sejam, a sua missão constitucional, que é a garantia da lei e da ordem. O presidente José Sarney não divulgou nota oficial, mas foi consultado antes da ocupação da usina e concordou com a operação. Graziela Azevedo, Jornal da Cultura, Brasília. A Polícia Federal já abriu inquérito para descobrir os responsáveis pelos distúrbios em Volta Redonda. A informação foi dada agora há pouco em cadeia nacional de TV pelo ministro da Justiça, Paulo Brossard. Ele acha que existem agitadores por trás desses distúrbios e também que as greves no setor público têm objetivos eleitorais. Depois de advertir que o direito de greve não pode ser exercido contra a sociedade de maneira ilimitada, o ministro ainda fez uma grave denúncia. Há elementos de convicção para afirmar que se planeja lançar nas trevas o Brasil. Lançar nas trevas o Brasil, mediante a paralisação do complexo elétrico do país, com vistas à destruição progressiva da autoridade democrática, do Estado democrático. Posso dizer, entretanto, que o governo não permitirá a destruição da ordem constitucional penosamente reordenada.
penosamente reordenado, após ingentes esforços e vivas esperanças do povo brasileiro. A verdade é que o pronunciamento do ministro da Justiça, Paulo Brossard, deixa muitas dúvidas no ar. É o que vai comentar agora o editor de política do Jornal da Cultura, Renato Faleiros. O governo, através do ar professoral do ministro Paulo Brossard, não tranquilizou ninguém. Ele foi à televisão não para deixar as coisas transparentes, mas para falar de um obscuro plano contra a democracia. E ficou a pergunta, a quem estaria se referindo o ministro da Justiça? Mas não foi só o ministro Brossard que deixou a nação em dúvida. Muitas coisas neste episódio ainda não estão claras. O deputado Ulisses Guimarães, por exemplo, recusou um convite do Palácio do Planalto para participar de uma reunião com o presidente Sarney e o ministro do Exército, na qual seria discutido o episódio de Volta Redonda. No lugar da reunião, o presidente do PMDB e da Câmara tomou o avião para São Paulo. Aqui ele divulgou uma nota agora à noite, dizendo que o conflito ameaça a estabilidade democrática. É claro que o episódio de Volta Redonda é muito grave. Mas é incrível como a democracia fica frágil no Brasil pela boca das próprias autoridades diante de conflitos que simplesmente poderiam ser resolvidos no terreno trabalhista. Aliás, como disse agora há pouco o governador do Rio, Moreira Franco. Em nenhum momento o ministro Brossard vinculou o clima de tensão em que vive o país à crise econômica e à incapacidade do governo para resolvê-la. Ele apenas acrescentou aos 27% de inflação mensal uma sensação de medo e de insegurança. Pois é. Enxerga curto quem atribui o episódio de Volta Redonda apenas a grevistas e soldados ou a eternos agitadores, como profetiza o ministro da Justiça. O país não estaria tão facilmente sujeito a acontecimentos como esse de Volta Redonda se tivesse um comando firme. Se esse crítico período de transição que nós atravessamos fosse conduzido com mais determinação, com segurança e com acerto por aqueles que governam. Como não é o que acontece, com o fantasma da inflação, da corrupção e da incerteza econômica rondando aí pelas ruas, é de se esperar o que houve em Volta Redonda. E é de se esperar muito mais. Em Pindamonhangaba, região do Vale do Paraíba, 26 pessoas ficaram feridas no confronto entre a Polícia Militar e os funcionários da Villares em greve. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Enéas da Silva Santos, continua internado na Santa Casa da cidade. Hoje à tarde havia poucos sinais da confusão de ontem na siderúrgica Villares, em Pindamonhangaba. Alguns vidros quebrados na guarita, o carro de som do Sindicato dos Metalúrgicos e um grupo de policiais encarregados de manter a ordem. A fumaça da chaminé parecia dar a impressão de atividade, mas a siderúrgica, que tem 2.200 funcionários, está parada há 13 dias. Os metalúrgicos querem a implantação imediata da jornada de 6 horas. No interior da empresa, ninguém estava autorizado a gravar entrevistas, mas não foi difícil conseguir informações. A versão que ouvimos diz que no momento em que os ônibus fretados pela empresa chegaram para retirar os funcionários administrativos que estavam lá dentro impedidos de sair, os 500 grevistas que se concentravam aqui fora começaram a jogar pedras e depois invadiram a siderúrgica. Isso teria motivado a ação da polícia. Os operários da Villares, que no final da tarde fizeram uma passeata de protesto em Pindamonhangaba, têm outra versão. As pedras vieram de dentro da empresa, como forma de provocação. Nós tínhamos que correr para algum lugar. Corremos para dentro. Uns correram para dentro, outros correram para fora, outros correram para o mato e eles saíram rebentando. Dividiram em 2 grupos, um entrou para dentro da fábrica, o outro fechou. A polícia de choque. Vocês não invadiram a fábrica? Não, nós corremos, nós tínhamos que correr para algum lugar. 6 policiais e 20 metalúrgicos ficaram feridos. Os operários da Villares decidiram continuar em greve. Vocês querem que seja implantada a jornada de 6 horas? Queremos o mais depressa possível, porque a gente sabe que em Pindamonhangaba tem muitas pessoas desempregadas. E com isso daria mais novos empregos para a população de Pinda. Aqui em São Paulo, na sede da Villares, os diretores da empresa se reuniram com os metalúrgicos, mas não houve acordo. Nesta sexta-feira à tarde, está marcada uma reunião de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. A Villares não abre mão da jornada de 8 horas. Já os metalúrgicos querem que a empresa cumpra o turno de 6 horas previsto na nova Constituição.